Vamos então falar sobre fatoração. Nós vamos começar fazendo com a revisão com fator comum em evidência. O que é fator comum em evidência? Primeiro, a palavra comum, né, gente? Comum é o que um tem, o outro tem. E esse fator comum, ele está presente nos meus números e letras. Aqui, por exemplo, nesta primeira, porque eu coloquei três expressões para vocês. Nesta primeira aqui, eu tenho 6 vezes 18 mais 6 vezes 2. Eu tenho, então, o 6 comum aos dois termos. O primeiro termo tem o 6 em comum e o segundo termo também tem o 6 em comum. E eu estou vendo isso, né? Tá bem assim visual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse 6 aqui, sozinho, em evidência. Ele vai ficar separado e vai multiplicar o quê? O que ele vai multiplicar? Vou colocar aqui dentro do parênteses a divisão de 6 vezes 18 por 6, né? Então, 6 vezes 18 dividido por 6 vai me sobrar o quê? Somente o 18. Mais 6 vezes 2 dividido por 6 vai me sobrar o quê? Somente o 2, né? Então, eu tenho 6 vezes 18 mais 2. Essa fatoração, eu sempre vou estar usando ela com binômios, trinômios, polinômios, né? Porque tem que ter mais que um termo. Então, aqui o termo 6 vezes 18 e o 6 vezes 2, eles têm em comum o número 6. Eu vou deixá-lo em evidência, né? Vou deixar ele aqui fora do parênteses e vou, então, fazer a divisão, porque fatorar é colocar em forma de multiplicação. Então, eu estou colocando esses meus dois termos aqui em forma de multiplicação, em forma fatorada. Então, 6 ficou em evidência, 6 vezes 18, então, dividido por 6, fica 18. 6 vezes 2 dividido por 6 fica 2. De modo que, se eu aplicar aqui o chuveirinho, que é a nossa propriedade distributiva, você vai encontrar esse valor aqui de cima, ó, 6 vezes 18 e 6 vezes 2. Vai distribuir um 6 para o 18 e um 6 para o 2. Como que eu posso resolver isso aqui? Ah, professora, mas eu posso fazer 6 vezes 18 e 6 vezes 2 e depois somar? Sim, mas aqui eu tô te mostrando o que é fator comum, tá? Então, eu vou fazer 6 vezes 18 mais 2, que é 20. Então, 6 vezes 20 vai dar 120, ok? Então, aqui eu tenho a multiplicação desta soma, né? Fiz essa soma aqui, tem a multiplicação... Não, eu errei. Agora, aqui, nós temos 2 vezes A mais 2 vezes B. Nesse caso, nós já temos uma expressão algébrica, né? Porque nós estamos incluindo as letras. 2 vezes A e 2 vezes B são dois termos que têm em comum o número 2, né? E aqui tá bem claro, tá visível, eu tenho o número 2 em comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar este 2 em evidência, né? Ele vai ficar aqui, fora do parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o resultado da divisão deste número aqui pelo que está em evidência. Então, 2A dividido por 2 vai ficar A. Mais 2B dividido por 2 vai ficar B, tá? Então, aqui, se eu aplicar o chuveirinho, né, que é a fatoração, que é a propriedade distributiva, nós vamos ter 2 vezes A, 2A, e 2 vezes B, 2B, ok? Então, aqui nós temos a fatoração, o fator comum em evidência, é 2, que nós colocamos, esse é o meu fator comum, ele ficou em evidência, e vai multiplicar por quem? Pelos valores dos resultados da divisão do primeiro termo por este fator e do segundo termo por este fator. 2A dividido por 2 é A, 2B dividido por 2 é B, e eu fico com essa forma fatorada, 2 vezes A mais B, tá certo? Então, aqui é a forma fatorada e aqui é a forma não fatorada. Beleza. Agora, aqui, nós temos um outro exemplo, 6AB mais 12AC mais 18A, que mostra um trinômio, tá? E aí, como é que a gente faz para resolver esse trinômio? Do mesmo jeito, eu vou procurar o que é que eles têm em comum em relação a letras e em relação à parte dos coeficientes. Então, 6, 12 e 18, o que que eles têm em comum? De cabeça eu não sei,
Porque como é que eu vou saber quanto que 6, 12 e 18 tem em comum? Porque aqui foi muito fácil, né? Aqui eu vi que era o 2, mas aqui eu não sei o que eu vou fazer. Então, você vai trabalhar o MDC, tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou procurar aqui o MDC. Vamos lá. MDC, mas o MDC de quem? Nós vamos procurar o MDC de 6, de 12 e de 18, né? Que são os meus coeficientes. Deixa eu chegar mais pra cima. Então, ó, 6, 12 e 18. Vou começar fazendo aquilo que você já sabe fazer, aquela fatoração quando você tá trabalhando o MMC, tá? Vou começar dividindo por 2, ó. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Agora, eu vou continuar por 2, porque eu ainda tenho um dos termos que dá para dividir por 2. Então, 3 desce, 6 dividido por 2, 3, e 9 desce. Beleza. Agora, eu vou dividir por 2? Não, eu não tenho nenhum múltiplo de 2 aqui. Então, vamos por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Ó, eu ainda tenho que dividir esse cara aqui, porque eu tenho que chegar todos com o número 1. Então, eu vou dividir por 3 novamente. Desce 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Beleza. Quando você calcula MMC, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Quando você vai calcular o MDC, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou circular aqueles fatores que dividem todos os meus 3 termos ao mesmo tempo. Então, eu tenho este 2 dividiu este 6? Sim. Dividiu o 12? Sim. Dividiu o 18? Sim. Então, eu circulo. Este 2 dividiu o 3? Não. Ele dividiu o 6? Sim. Mas já não dividiu o 3, já não me adianta. Este 3 dividiu este 3? Sim. Dividiu este 3? Sim. Dividiu o 9? Sim. Então, é mais um termo, ó. Dividiu. Este fator dividiu todos estes 3 termos. E este 3 aqui? Ele dividiu somente este aqui, né? Porque o restante já estava 1. Então, ele não é comum a todos. Ele não dividiu todos, ele só dividiu este 3. Então, esses dois termos, esses dois fatores, 2 e 3, serão multiplicados. Para calcular o MDC, o que que eu vou fazer, ó? MDC. Eu vou trabalhar o 2 vezes o 3 e vou encontrar 6, tá? Então, meu MDC é 6, ou seja, o máximo divisor comum, o maior número que divide esses 3 números aqui ao mesmo tempo é o 6. E eu vou deixá-lo em evidência. Agora, eu vou observar as letras. Aqui eu tenho AB, AC e A. O que que os 3 termos têm em comum? Isso mesmo, eles têm o A. Então, A é comum a todos. Como aqui o A, ele tem um expoente, ele tem expoente 1, se então o A tivesse expoente, a gente pegaria o de menor expoente. Mas como todos têm expoente 1, então a gente vai pegar somente o A. E vamos colocar ele aqui em evidência. Agora, eu vou multiplicar por quem? Quem é que vai ficar lá dentro do meu parênteses? Vamos ver? 6AB dividido por 6A, me sobra no parêntese somente P. Mais 12AC dividido por 6A, vamos lá, divide uma coisa de cada vez. 12 dividido por 6, 2. A dividido por A é 1, não precisa colocar. C, não tem ninguém para dividi-lo, então a gente repete, tá? Quando nós fizemos aqui A dividido por A, que deu 1, seria então 2 vezes 1 vezes C, então não preciso colocar 1 aqui, tá? Eu só colocarei o número 1 se caso eu tivesse, por exemplo, 6A dividido por 6A. Aí eu teria que ter um 1 para mostrar que foi feita uma divisão e que deu 1. Mais 18A dividido por 6A, 18 dividido por 6 vai ser 3. E A dividido por A é 1. Eu não preciso colocar porque 3 vezes 1 é 3. E a gente finaliza aqui, ó. 6A que multiplica B mais 2C mais 3, tá? 6A vezes B, 6AB. 6A vezes 2C, 12AC. 6A vezes 3, 18A. E então, nós estamos o seguinte, com a forma não fatorada
e a forma fatorada, ok? Vamos passar agora para o agrupamento. Então, pessoal, nós vamos para a fatoração por agrupamento, ó. A fatoração por agrupamento é quando nós vamos trabalhar, nós vamos fatorar através de grupos, né? Eu não tenho fator comum aos 4 termos, então eu vou trabalhar com grupos. Aqui, a fatoração já foi dada, né? Ela já foi mostrada para você, os grupos já foram feitos, né? Já foi fatorado a primeira fatoração. E agora, eu sobrei com 3 vezes y mais 3, mais a que multiplica y mais 3. E aqui é para você ver que a segunda parte, né, dessa fatoração por agrupamento consiste em você novamente fazer a evidência, tá? Então, eu tenho y mais 3 comum aos 2 termos. O primeiro termo, 3 vezes y mais 3, e o segundo termo, a vezes y mais 3, tem em comum o y mais 3, que vai ficar novamente em evidência, tá? Beleza. Aí, agora eu vou fazer a divisão, ó. 3 vezes y mais 3 dividido por y mais 3 vai sobrar para o outro parênteses, né? Que na evidência a gente sabe que tem que ter. Vai sobrar o quê? Somente o 3, né? 3 vezes y mais 3 dividido por y mais 3, eu divido a expressão toda, uma pela outra, e vai me sobrar o 3. Mais a vezes y mais 3 dividido por y mais 3, ou seja, vai dar 1, né? Y mais 3 dividido por y mais 3, 1 vezes a é a. Pronto, então eu estou aqui com a minha forma fatorada, tá? Y mais 3 vezes 3 mais a é a fatoração desses 2 termos, da soma desses 2 termos, que é 3 vezes y mais 3 e a vezes y mais 3, né? Eles têm em comum uma expressão que ficou em evidência e o que sobrou, né, o meu quociente, vem para cá. Por que que aqui a gente divide 3 vezes y mais 3 dividido por y mais 3 e dá 3? Por quê? Olha só, vou fazer aqui embaixo, olha. 3, deixa eu ver, tá certinho, 3 vezes y mais 3 dividido por y mais 3. Olha, o que que a gente faz aqui? A gente vai cancelar, ó, esses dois, porque uma coisa dividida por ela mesma vai ser sempre 1, né? É igual quando a gente faz 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, nós vamos sobrar somente com o 3, tá? Por isso, aqui fica 3. Agora, do lado de cá, eu não tenho a primeira parte pronta, né? Que é onde eu formo os grupos. Então, aqui, eu só vou conseguir fazer uma fatoração por agrupamento quando eu tenho 4 termos, ou 6, ou 8, ou 10, né? Porque eu preciso formar pares. E aí, eu vou ter aqui 2xa e 2xb como meu primeiro grupo, certo? Vamos colocar aqui, vamos colocar esse como primeiro grupo. E o AY mais BY como meu segundo grupo. Beleza. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar em evidência o que esses 2 termos aqui têm em comum. E esses 2 termos, ó, o 2xa e o 2xb, eles têm em comum aqui o quê? O número 2, eles têm em comum, vamos retirar, número 2. E eles também têm o x em comum, ó. Na parte coeficiente, parte numérica, eles têm o número 2 em comum. E na parte das letras, eles têm o x em comum. Então, vamos retirar esse x. A, esse tem, mas esse não tem, então não adianta. B, este tem, mas este não tem, então não adianta. Isso multiplica, então, vamos lá, colocar dentro do parênteses o que vai sobrar, que vai ser 2xa dividido por 2x, vai sobrar A, mais 2xb dividido por 2x, sobra B. Pronto. Então, o meu primeiro grupo já foi fatorado por evidência. Agora, eu vou fatorar o meu segundo grupo. AY mais BY. Vai ficar, então, o quê? O que que os dois têm em comum? Eles têm em comum, aqui não tem número, né? Então, entre aspas, tá, gente? Porque todos dois têm 1, claro, eu falo que o número 1 vai ser, em comum vai ser 1 mesmo, então não precisa nem colocar. Mas, então, eu tenho as letras AY e BY, e entre elas eu tenho o Y em comum. Então, vai ficar mais Y, que multiplica, vamos lá, AY dividido por Y vai dar A, mais BY dividido por Y, que dá B. Pronto. Agora sim, ó, tá vendo que agora eu cheguei aqui.
aquela primeira parte de fatoração que não tinha sido feita aqui, nós aprendemos aqui, né? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos novamente observar, porque que nós temos uma soma. E vocês sabem que fatorar é deixar em forma de multiplicação. Então, eu vou observar o que que esses meus dois termos têm em comum. 2x vezes a mais b é um termo, y vezes a mais b é outro termo. E o que é que eles têm em comum? Os dois têm o parênteses a mais b em comum. Todos dois. Então, esse a mais b é o que vai ficar em evidência, né? Porque evidência é o que os dois colocar em evidência é mostrar, é deixar aqui para multiplicar, né? O que os dois têm em comum, que vai ser o a mais b, vai ficar aqui. E aí, eu vou multiplicar agora pelo que sobra dessa divisão. Então, sobra não, pelo quociente dessa divisão. Então, 2x vezes a mais b dividido por a mais b vai ficar aqui dentro 2x, né, gente? Porque eu posso cancelar isso aqui com isso aqui, que vai dar 1. Mais y que multiplicar mais b dividido por a mais b, vai me sobrar somente o y. Pronto. Deixei em forma de multiplicação, deixei em forma de fatoração. A mais b que multiplica 2x mais y. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.